de carinho, de solidariedade, e dizer que eu só estou vindo aqui agora porque eu acho que eu tenho obrigação com vocês, porque tinha muita expectativa minha dentro do programa e eu acredito que eu tenha frustrado algumas pessoas, porém foi por um motivo, a meu ver, de força maior. Eu vou explicar para vocês porque saiu uma nota que eu abominei, porque ninguém nem sabe da verdade da situação e já postaram sem nem perguntar para mim o que aconteceu. Uns 10 ou 15 dias antes de eu entrar no programa, a minha mãe começou a passar mal. No interior, ela morava lá, e eu acabei... eu já estava combinado de eu trazer ela para morar perto de mim, porque eu queria cuidar mais dela, eu queria que ela ficasse mais perto de mim. Enfim, eu vi que ela começou a ficar mais magra, abatida, eu achei que fosse depressão, porque a gente perdeu o meu irmão tem 2 anos, eu achei que ela tivesse com depressão, ainda por causa da morte dele. Enfim, eu trouxe minha mãe para São Paulo, e o estado dela agravou um pouco, e a gente começou a correr para os hospitais para tentar entender o que estava acontecendo. Nisso a gente fez alguns exames, como é rede pública e é tudo muito demorado, a gente começou a fazer uns exames e para tentar entender o que minha mãe realmente tinha. Isso 10 dias antes de eu ir pro programa, já tinha assinado o contrato, estava tudo certinho, e eu correndo contra o tempo, porque eu queria entrar sabendo que minha mãe ia estar bem. Então, enfim, aí fizemos alguns exames, e nesses exames acusou que ela estava com nódulo no pulmão e nódulo na tireoide e uma bronquite asmática. Aí eu pensei, então é uma coisa que vai ser solucionada, que não é tão grave, é um nódulo, o nódulo ela vai remover esse nódulo e vai dar tudo certo, eu vou pro programa porque eu preciso do dinheiro agora mais do que nunca, porque ela vai precisar pro tratamento, e eu acabei indo pro programa, só que eu deixei o Henrico bem avisado, eu falei, Henrico, qualquer coisa, qualquer notícia diferente desse diagnóstico que eu tenho na minha cabeça, que são nódulos apenas, eu quero ser avisada, porque eu sei que minha mãe ela é completamente dependente psicologicamente da minha presença, porque nós somos muito amigas, ela é minha melhor amiga, a minha mãe é minha melhor amiga. Então, eu falei, eu deixei isso avisado, eu falei, eu quero que você me avise qualquer coisa diferente. Então, o que aconteceu? De 2 dias para cá, eu tenho ficado muito, muito triste dentro do programa. Quem me conhece e quem estava vendo sabe disso. Percebeu que eu dormia... Eu durmo, mas eu estava dormindo mais do que o normal. Eu dormia o dia inteiro e chorava o tempo todo. E não era só saudade. Eu estava sentindo alguma coisa. E aí, quando foi ontem... A produção me chamou e eu achando que eu estava sendo chamada para conversar só com a psicóloga, porque ela estava vendo que eu estava chateada, triste, e ela queria entender por quê. Só que não, eu fui chamada para ser avisada que a minha mãe, eles fizeram um exame, enquanto eu estava no programa, eles conseguiram fazer um exame no HC e constou que minha mãe está com um tumor entre o coração e o pulmão. E não tinha como para mim. Para mim, o jogo tinha terminado naquele momento. Porque como que eu vou continuar um programa de TV com o meu psicológico já abalado, sabendo que minha mãe está com câncer, uma pessoa tão meiga, uma pessoa que nunca fumou, que nunca usou droga, que nunca teve nenhum problema, nunca fez nada para ter essa doença maldita, e é isso. Então eu tomei a decisão porque eu pedi para ser avisada, porque vocês imaginem se eu continuo no programa e acontece o pior e eu não tô aqui
do lado da minha mãe, segurando na mão dela, dando força para ela. Então a minha decisão foi desistir, foi vir embora para ficar do lado dela, para a gente, para eu cuidar junto com ela disso que ela vai enfrentar agora, porque a gente não sabe ainda se é benigno, se é maligno. Como eu falei, na rede pública é tudo muito demorado, mas eu queria estar do lado dela. Eu queria estar do lado dela. Todo mundo sabe que eu tinha assim um sonho de estar no reality show. Para mim estava sendo uma experiência surpreendente, as minhas reações, o que eu estava sentindo lá dentro e tudo que eu estava vivendo, mas eu não iria desistir por ela, porque mais do que nunca eu sabia o quanto a gente precisava desse dinheiro, que a gente precisa desse dinheiro, e todo mundo que depende da rede pública sabe disso. E essa doença, gente, não é só eu vou pagar para ela fazer uma biópsia e acabou. Não. Se você paga para fazer uma biópsia, você tem que fazer todo o tratamento pago. E isso é uma fortuna. Eu não tenho. Se eu tivesse essa condição, se fosse vender um carro, eu venderia um carro para fazer o tratamento dela, mas não é. É muito caro. Então eu tenho que estar aqui fora, eu tenho que estar do lado dela, eu tenho que acompanhar a saúde dela, eu tenho que estar do lado dela. Minha mãe, ela depende muito de mim do lado dela. Eu sei que ontem eu queria ter visto ela hoje, eu não queria ter visto ela ontem, porque eu cheguei em casa, era uma meia-noite, só que ela foi acordada com notícias de que ela estava morta. E ela estava desesperada, achando que eu saí do programa, achando que ela estava morta. As pessoas são ruins, são maldosas. O ser humano, ele virou assim, abominável mesmo. Abominável. Então, quando a pessoa não está preocupada com a tragédia que você está passando, ela quer só saber da fofoca e passar a fofoca por aí. Ela não quer saber se a minha mãe está doente, se eu estou com o meu psicológico arrasado. Ninguém quer saber nada. As pessoas só querem saber da fofoca. Ninguém está preocupado com você. Mas eu só queria deixar vocês tranquilos. Eu não sou fraca, eu não arreguei como muita gente falando, eu tô inventando. Eu nunca na minha vida inventaria. Eu gostaria, juro pra vocês, eu gostaria de estar inventando pra vocês e falando pra vocês, inventando uma doença que não existe, mas essa é a realidade, infelizmente.